Deus Espírito Santo nos ilumine, abrindo nossas mentes, os nossos corações. Nesse instante, então, queremos refletir sobre o texto do Santo Evangelho, sobre o Salmo, e sobre as epístolas que nós lemos, então, nesta manhã. Antes de nós falarmos um pouco sobre esse texto do Evangelho, em 2009, eu fui procurado por uma mãe. E essa mãe, então, chegando para mim, professor na escola, chamado já como pastor, essa mãe chega para conversar comigo. Ela tinha uma filha que foi minha aluna e faleceu, então, devido a um câncer que tirou, então, a vida dessa menina. A mãe, quando chegou para conversar, ela disse: pastor, eu preciso conversar porque eu estou desesperado. Minha filha morreu e desde que ela morreu eu nunca mais encontrei significado para a vida. Eu não podia ter ela, Deus me concedeu que eu a tivesse. Ela adoeceu, se safou pela primeira vez do câncer, meu marido me abandonou e agora Deus me tirou a minha única filha. Eu não sei mais o que querer da vida. Eu não sei mais que significado encontrar para a vida. Tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que nós adquirimos hoje, não tem mais sentido algum. A única coisa que tinha sentido para mim, eu perdi. Pastor, às vezes isso me incomoda muito, porque eu gostaria também de ter ela, pelo menos por alguns minutos, para que ela me dissesse, então, como ela está se sentindo. Esses dias, conversando com alguém me disse assim: eu tive uma experiência em um centro espírita onde Deus me mostrou o espírito do meu falecido pai e ele me falou coisas muito importantes para a minha vida. E pastor, até nisso eu já pensei. Quando nós perdemos pessoas que nós amamos, nós ficamos fragilizados. Tão fragilizados, e este momento de fragilidade em nossas vidas é o instante, então, em que muitas respostas são procuradas. Nós buscamos respostas. Por que assim? E por que não de outro jeito, Deus? Por que dar um filho e depois tirar? Por que, Deus? Como está minha filha? Como está meu filho? São palavras, são perguntas que nós olhamos e pensamos o que dizer. Nesse momento, muitas respostas aparecem. Muitas respostas vêm para nós de vários lugares, de muitos lados. Nesse momento, muitas respostas nos servem para nos acalmar. Mas Deus, Ele nos fala em Sua palavra de que nós, quando partimos para junto dEle, e apesar de que muitas dores isso cause nos corações de outras pessoas, nós sabemos que esse choro ele pode durar uma noite. Mas Deus, Ele nos dá alegria. Ele nos faz não nos conformar, mas nos consolar. Nos faz com que nós nos consolemos em Suas promessas. Nos faz com que nós encontremos consolo naquilo que Ele nos oferece. Esta mulher da cidade de Naim não era diferente. Esta mulher era uma viúva que estava então naquele momento de sua vida conduzindo não só um enterro.
ela estava enterrando juntamente com aquele filho todos os sonhos, todas as realizações de sua vida. Existe uma oração que é feita entre os judeus que diz o seguinte: Deus, os homens fazem essa oração. Eu te agradeço por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. As mulheres, no contexto da história do povo de Israel, elas estavam em uma situação social tão baixa que a única realização que uma mulher tinha era de poder casar e, a partir do nome do seu marido, construir um nome para ela. A maior realização a mulher tinha quando podia dar a este homem um filho homem, para que pudesse manter o nome da família. Essa mulher era viúva. O seu marido já havia falecido. O seu companheiro já não estava mais juntamente com ela. E agora, a única esperança que ela tinha, a única expectativa de poder ter um nome na sociedade, de poder dizer, pelo menos eu sou alguém na sociedade em que eu vivo, ela estava conduzindo dentro de um caixão. Não era simplesmente uma morte, era o fim de um sonho, era o fim de tudo para aquela mulher. O que dizer para pessoas que estão passando por esse momento? O que falar? Dizer sim, eu sei que é difícil passar por esse momento, isso não resolve. Palavras às vezes atrapalham. Um abraço talvez seja mais forte. O que dizer para quem está passando neste momento? Mas Jesus chega para aquela mulher naquele instante e diz para ela: não chores. Como dizer para uma mãe que perdeu seu marido, perdeu agora o seu único filho e perdeu todas as expectativas que a vida poderia reservar para ela, dizer: não chores? Como chegar para uma pessoa que perdeu aquilo que mais amava na vida e dizer para essa pessoa: não chores? E Jesus então para o enfermo, para aquele momento e diz para o jovem: levante-se. E quando Jesus diz para aquele jovem: levante-se, diz o texto bíblico que ele levantou-se e começou a falar. Jesus deu vida novamente para aquilo que já não tinha mais vida. E ele fez isso para demonstrar para todas as pessoas que ele é Deus e nas mãos dele está o poder de dar a vida para aquilo que já está morto, para aquilo que já se consumiu, para aquilo que já acabou. E Jesus fez isso para que nós pudéssemos confiar que nele existe sim uma esperança. Pudéssemos confiar que nas mãos dele as nossas vidas estão muito bem guardadas. Pudéssemos confiar que Jesus tem poder para trazer de volta aqueles que nós perdemos. Ele disse isso para mostrar para todas as pessoas que ele tem poder para nos trazer de volta também, o dia e hora que ele quiser. E o texto da epístola que nós lemos esta manhã, o apóstolo Paulo, ele nos traz exatamente uma palavra de Deus que vem ao encontro disso, onde ele deixa claro que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele demonstrou, é a garantia de que nós podemos ter esperança. E o texto chega a nos dizer que naquele dia haverá um grande grito, um grande barulho, haverá uma trombeta do arcanjo que será tocada, e nós poderemos ter os nossos entes queridos de volta. Todos aqueles que nós perdemos
voltarão. Todos aqueles que estão em Cristo voltarão novamente e nós poderemos então ter um reencontro. E nesse reencontro então nós vamos poder lembrar as palavras do salmista que diziam: o choro ele pode durar, mas ele vai durar uma noite, mas pela manhã virá alegria. E eu disse então para aquela mãe: existe esperança. Existe uma esperança que Deus nos dá em Sua palavra, de que aquilo que você perdeu hoje, Deus vai te devolver. Deus trará de volta e colocará em suas mãos. E o texto do Apocalipse diz que não só Ele entregará de volta em nossas mãos, juntamente conosco, mas o texto diz que haverá então um novo céu e uma nova terra. Isso é uma coisa que ultrapassa qualquer imaginação humana. Mas ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Nesse céu não haverá mais pranto. Nesse céu não haverá mais morte. Nesse céu não haverá mais sofrimento. E aquilo que nós não temos poder de fazer hoje, que é de trancar, de segurar as lágrimas das pessoas e trazer talvez a alegria que elas poderiam ter. O texto diz que Deus habitará com o seu povo, e é Ele mesmo que irá enxugar dos olhos de todas as lágrimas. Ali não haverá mais pranto, porque a morte se foi, e tudo agora é novo. E o apóstolo Paulo ainda diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Há esperança. Cristo, Ele está para retornar e haverá um dia glorioso. Não há o que temer. A morte, não há o que temer. Certo pastor, pregando uma vez, disse que o grande medo que às vezes ele tinha era de passar pelo momento em que todos nós iremos passar, esse momento de angústia diante do fim, e sabermos que estaremos então sendo separados de nossos entes queridos. Ele disse: eu sempre tive preocupações em relação a esse momento e me perguntava: Deus, como será se eu passar, no momento que eu estiver passando por esses instantes de findar a vida neste mundo, de findar a carreira neste mundo? E ele diz que certa vez então ele estava voltando de uma viagem da França e pegando o avião então, ele disse, cansado de um dia completo, cheio de tarefas, pregações, eu entrei no avião e dormi. E quando eu dormi, eu me desliguei do mundo. E fui acordado em meio ao pânico e ao grito do pessoal. O avião havia pego uma turbulência e estava em uma situação de queda, e as pessoas em desespero gritavam horrorizadas, porque a única coisa que elas viam pela frente era a morte. Eu acho interessante quando as pessoas chegam no momento de desespero, porque elas perdem a razão, perdem qualquer nexo das coisas. Tinha pessoas que estavam gritando para que abrissem a porta porque elas queriam sair. Sair para onde? Dizendo assim, as pessoas morrem muito mais pelo desespero do que realmente por aquilo que está vindo pela frente. Disse, como? Que resolveria sair de cima, abrir uma porta de um avião e sair fora? Não, eu tenho que sair porque eu não vou morrer dentro desse avião. Isso é o desespero que se bate sobre as pessoas. E ele disse naquele momento então, eu fiz uma oração onde eu disse, Deus, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Te agradeço por todos os momentos da minha vida. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Ele disse, depois eu não consigo entender por que eu fiz essa oração. Mas Deus me deu um consolo, uma força, que me fez então não ter medo da morte naquele momento. Ele disse, o meu pai também passou por essa situação.
como é triste quando nós olhamos e vemos aquilo que está diante de nós, fugindo às nossas possibilidades de ação. Nós não sabemos o que fazer, não temos o que fazer. Mas Jesus nos garante: não é o fim. Haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição em que a morte não terá mais poder sobre nós. Não terá mais poder sobre nenhum de nós. E Jesus deu prova de que Ele pode fazer isso, de que Ele tem poder para fazer isso. Ele ressuscitou a filha de Lázaro, aliás, de Jairo, ressuscitou o próprio Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Ele tem poder para ressuscitar todos nós. Esta é a garantia da nossa esperança, é a garantia da nossa fé. É a garantia que Paulo também diz: nós não precederemos aos que dormem. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos também levados juntamente com Ele nos ares. Que nós possamos nos consolar com essas palavras, como diz o apóstolo Paulo. E se você está passando por um momento de dificuldades, pensando também naquilo que foi perdido, não só num filho, ou talvez num parente, num pai, ou num avô, numa avó que foi perdido, mas você está pensando também nas oportunidades e nas possibilidades que a vida te deu e que também foram perdidas. Se talvez você esteja se perguntando e dizendo: Deus, a minha vida contigo, a minha vida espiritual também está destruída, eu quero dizer para cada um de vocês: o mesmo Jesus que ressuscitou a filha, aliás, o filho da viúva de Naim, tem poder de ressuscitar a tua vida também. Ele tem o poder de fazer com que a tua vida, que talvez você diga que está lá no pó, destruída, Ele tem o poder de trazer vida de volta. Talvez alguns que estejam aqui estão passando por momentos que não querem nem mesmo compartilhar com a pessoa do seu lado porque sente dificuldades com isso. Eu quero dizer para vocês: Jesus, Ele conhece todas as dificuldades que cada um de nós está passando, e todos os momentos e todas as situações e circunstâncias da vida que estão morrendo. Eu quero que vocês coloquem o coração de vocês em Cristo e confiem, porque Ele pode dar vida de volta para a vida de cada um de nós. E para esse instante, então, eu gostaria de convidar a todos nos colocarmos de pé e cantarmos o próximo.